Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso estudo da sua palavra. Hoje eu quero convidar você a meditarmos sobre o tema Onde está Deus no meu sofrimento? Esse tema é um tema que eu vejo como muito necessário a gente dialogar um pouco, porque diante do nosso sofrimento vem esse questionamento. Diante das dificuldades, onde está Deus? Será que Ele ouve a nossa oração? E eu quero convidar você a meditar a partir das palavras de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então, onde está Deus quando eu estou sofrendo? Nós ficamos muitas vezes perplexos diante do sofrimento. Muitas vezes nós ficamos cansados por achar que o justo não passa por sofrimentos, ou então que Deus não permite o sofrimento do cristão. Muitas pregações e a nossa tendência de achar que o cristão não passa por problemas, ou que Deus tem que agir conforme a nossa vontade, podem causar na gente perplexidade e também a perguntar por quê? Por quê? Por que nós sofremos? De onde a necessidade do sofrimento? Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? O fator pré-existente que gera todo o sofrimento na Terra não foi causado ou criado por Deus, mas ele foi causado e criado pelo ser humano. Deus criou tudo bom e maravilhoso, mas no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, e ali surge o sofrimento, o que a gente chama de pecado original. Toda a natureza sofre a partir do momento da queda do ser humano em pecado. Ali o salário do pecado é a morte. Ali nasce a morte, a doença, a dor, o sofrimento, a vergonha, a culpa. Todos os males e todos os tipos de sofrimento têm como causa primeira o pecado original, a desobediência. O sofrimento, portanto, sempre fará parte da existência humana. Não há como ser extinto enquanto houver vida humana. Mas também há uma verdade sobre o sofrimento. Ele passa, ele não é eterno, ele não dura para sempre. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes nós queremos soluções mágicas. Queremos receitas prontas para viver e para não sofrer. Mas se isso existisse, a vida perderia inclusive o encanto. Porque a vida, de fato, ela é muito complexa. A vida é cheia de surpresas, a vida é cheia de imprevistos, cheias de questões que não temos respostas. E mesmo assim, temos a tendência de querer viver a nossa espiritualidade dentro da zona de conforto. Nós esperamos que a nossa vida em comunhão com Deus seja uma vida de tranquilidade e paz. E não é assim. Nós passamos por tempestades, por grandes dificuldades. Todos passam. Por que nós não passaríamos? Todos, infelizmente, passam pelo sofrimento. Diante do sofrimento, muitas vezes vem a perplexidade: por que Deus permite? Por que Deus não atende a minha oração? Por que Ele não me protege? Por que Ele não me liberta? Existe o sofrimento, tal como a vida, que não é facilmente explicado. Há sofrimentos que são causados pelo ser humano, a guerra, a violência urbana, outros que são causados pelas pessoas para elas mesmas, por exemplo, o uso de drogas, outras decisões que causam como consequência, como efeito colateral, o sofrimento. Há também sofrimentos que aparentemente a gente não reconhece a causa. A gente lembra do exemplo de Jó na Bíblia, que não havia um motivo. Jó não fez nada, não causou mal a si mesmo. Foram motivos sem explicação. Ele mesmo não entendia por quê. Mas é importante entender. Humanos e pecadores como somos, não temos condições de entender nem a vida
e nem o sofrimento. Mas mesmo assim, não entendendo e não tendo essa capacidade, alguns sentimentos brotam em nosso coração. O sentimento que Deus nos abandonou, que Deus se escondeu, que Deus esqueceu de nós, que Deus está nos punindo, nos sentimos injustiçados. O que será que Deus quer me ensinar? Se Deus existisse, não deixaria que isso acontecesse. Talvez sentir-se abandonado ou injustiçado sejam os piores dos sentimentos. Será que isso é verdade? Mesmo que não seja, nós sentimos muitas vezes esses sentimentos. Eu quero puxar para vocês um exemplo, os amigos do Jó. O livro de Jó, ele nos fala de sofrimento, um sofrimento terrível. Perdeu a esposa, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo, tudo. E não entendia por quê. Os amigos de Jó então tentam explicar e vão até ele. Mas eles tinham um grave problema. Eles acreditavam numa teologia retributiva, eu chamo assim. O que é a teologia retributiva? Que eu trabalho e creio na minha relação com Deus da seguinte forma: se eu dou, eu recebo. Aqui se faz, aqui se paga. E nesse modelo, nesse pensamento, a graça, a bênção de Deus, ela é resultado daquilo que eu mereço pelo que eu fiz. Enquanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram. Ou seja, o que eu mereço é a dor, é o sofrimento, é o castigo eterno. Mas não é o que Deus nos dá. Deus nos dá graciosamente o perdão através de Cristo Jesus. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está conversando com uma pessoa que sofre. Primeira coisa, a gente não deve julgar essas pessoas. Nem sempre as nossas explicações vão ajudar. É o caso dos amigos de Jó. Não ajudaram as explicações. Não adianta tentar explicar e dar razões, motivos, mas que a gente tenha uma atitude. O ouvir respeitoso. Estar com quem sofre. Respeitar os sentimentos de quem está sofrendo. Mesmo que eles critiquem a Deus. Mesmo que eles questionem a razão da nossa esperança. Nós estamos ali para ajudar, não para explicar. Muitas vezes a gente gasta muito tempo explicando e muito pouco tempo cuidando. Por isso, é importante a gente lembrar, como diz as palavras de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que eu quero ler para vocês aqui rapidamente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Por quê? Porque Deus não se afasta de nós. E nós também precisamos reconhecer que nós não conhecemos todos os desígnios de Deus. E isso é uma coisa, a gente não tem o conhecimento do todo. Olha o que diz para nós em Romanos 14, 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai? Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Os desígnios de Deus são desconhecidos para nós. Nós não temos condições e não conhecemos os desígnios de Deus. Precisamos nos sujeitar e reconhecer e entender isso. Não sabemos tudo, mas confiamos que Deus é bom e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Mas por que Deus permite? O que está por trás do sofrimento e da desgraça humana? Quem está por trás da nossa desgraça? Eu vou dizer talvez algo que surpreenda você, mas é o próprio Deus. Deus permite e até pode promover o sofrimento e a desgraça. E isso é uma boa e uma má notícia. Por trás de cada sofrimento está o Deus Todo-Poderoso. Nada acontece sem a permissão dele. O Deus que traz a bênção também é o Deus que traz a desgraça. Até o diabo precisa da permissão de Deus para agir. Porque ele permite que às vezes a gente não entende, né? Portanto, é com o próprio Deus que precisamos nos entender. É o Deus que está conduzindo a história da maneira que ele acha mais adequada e permite. Mas é Deus também, meus irmãos, que nos consola. É o socorro bem presente na tribulação. É o guarda que não dorme. É quem edifica. Ele é o bom pastor. Ele é a fonte de descanso.
É Ele que está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, por mais que a gente não possa, às vezes, ter uma resposta exata por que Deus permite o sofrimento na minha vida, por que Deus permite grandes tragédias, é importante que a gente lembre que, confiando em Deus, nós podemos ter esperança. E a esperança cristã não é sinônimo de otimismo. Qual é a diferença? Um teólogo muito importante, chamado Bonhoeffer, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: creio que Deus dará em cada estado de emergência toda a força de resistência que nos for necessária, mas não a dará com antecedência, para que não confiemos em nós, mas somente nele. É impressionante. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Com a força de Deus. Por isso, mesmo diante do sofrimento, nós podemos ter esperança. A esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa do seu poder e do seu controle. Olha o que ele diz ainda: a morte é o supremo festival a caminho da liberdade. Se ele estiver errado, tudo está perdido. Se ele, Deus, estiver certo, a liberdade acaba de começar. Nosso último inimigo é a morte. Muitos têm medo da morte, é o sofrimento por excelência. Mas veja que a morte é o supremo festival a caminho da liberdade. Depois da morte seremos livres da dor, do sofrimento. Enquanto vivermos aqui, encararemos o sofrimento. Por isso lembremos, o tempo não vai curar todas as feridas, nem Deus nesta vida. O sofrimento isola, prejudica a autoestima, destrói a esperança. Por isso precisamos ajudar e nos deixar ajudar nessas horas, para que a gente não perca a esperança. Temos Deus do nosso lado. Ele está presente. Ele é todo-poderoso. Aprendemos a colocar a nossa vida nas mãos dele, confiando que ele fará o melhor. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Mas uma coisa que é importante saber: quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Quais as qualidades de Deus? Deus é amor. Deus é bom. Deus é misericordioso. Cristo é a prova disso. Sacrifício em favor dos que nem o amavam. Sacrifício gratuito, sem exigir nada em troca, para que a gente não sofresse eternamente. No mundo vamos passar por aflições. Ele nos diz isso, mas ele nos diz: tenha bom ânimo, eu venci a morte. Ele venceu. Ele vai nos resgatar desse mundo e vai levar a gente para um lugar onde não há dor e não há sofrimento. Aqui haverá dor e sofrimento, mas ele estará do nosso lado. Ele é a fonte da nossa esperança. Amém. Oremos. Querido Deus, ajude-nos a encontrar esperança em meio ao sofrimento. Ajude-nos a não desanimar. Fortalece a nossa fé. Cuida de nós, especialmente nos momentos de tribulação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você. Espero ver você no próximo culto, domingo, 10h30. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.